O som de passos ecoou no beco estreito, e quando Miguel abriu os olhos, viu o rosto horrorizado de seu pai, que havia seguido o filho por suspeitas vagas. Naquele instante, o mundo de Miguel desabou. O pai, um homem conservador e influente na comunidade católica local, virou as costas e desapareceu na chuva, deixando para trás uma promessa silenciosa de retaliação que mudaria tudo. Miguel correu para casa, o coração batendo como um tambor enlouquecido. Ele morava em um apartamento antigo no bairro Alto, com vistas para o Tejo que agora pareciam zombeteiras. Seu pai, António, era um advogado respeitado, casado com a tradição e a imagem perfeita de família. Miguel, aos 25 anos, era o filho único, destinado a seguir os passos do pai na firma de advocacia. Mas João, o amor secreto de Miguel, era um artista de rua, livre e descompromissado, vindo de uma família humilde no Porto. Eles se conheceram em uma manifestação contra a homofobia, onde João pintava murais vibrantes e Miguel observava de longe, atraído pela ousadia que faltava em sua vida controlada. Naquela noite, António esperava Miguel na sala de estar, a luz fraca do abajur iluminando seu rosto envelhecido pela raiva. Você me envergonha, disse ele, a voz baixa mas cortante como uma lâmina. Miguel tentou explicar, as palavras tropeçando. Pai, eu amo ele. Não é escolha, é quem eu sou. Mas António não ouvia. Ele falou de Deus, da família, da sociedade portuguesa que ainda via o amor entre homens como uma aberração. Se você continuar com isso, perde tudo, a herança, o emprego, o nome. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele havia escondido sua orientação por anos, temendo exatamente isso, o confronto com as expectativas familiares que o sufocavam. No dia seguinte, Miguel encontrou João em um café no Chiado. João, com seus cabelos cacheados e olhos castanhos cheios de fogo, segurou sua mão sob a mesa. Vamos fugir juntos, sugeriu João, sua voz cheia de esperança ingênua. Mas Miguel hesitou. Fugir significava abandonar sua mãe, que sofria de uma doença crónica e dependia dele emocionalmente. Significava cortar laços com amigos de infância que ainda não sabiam. Eu não posso simplesmente ir embora, respondeu Miguel, o conflito interno rasgando ao meio. João franziu a testa, sentindo a primeira rachadura em seu relacionamento. Então o que? Vamos viver mentindo para sempre. Enquanto isso, António agia. Ele contatou o chefe de Miguel na firma, um velho amigo, e plantou sementes de dúvida sobre a estabilidade do filho. Miguel chegou ao trabalho e encontrou olhares desconfiados. Seu superior o chamou para uma reunião. Há rumores, Miguel. Precisamos de profissionais focados, sem distrações pessoais. Miguel negou, mas o dano estava feito. Ele saiu do escritório tremendo, percebendo que o pai não hesitaria em destruir sua carreira para salvá-lo. Em casa, sua mãe, Maria, chorava em silêncio. Ela sabia, no fundo, mas preferia ignorar. Seu pai só quer o melhor para você, disse ela, mas seus olhos traíam o medo de perder o filho. João, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Ele vinha de uma família pobre, onde o pai alcoólatra o havia expulsado aos 18 anos por ser gay. Vivendo de pinturas vendidas na rua, João via em Miguel uma chance de estabilidade. Mas agora, via hesitação. Você me ama o suficiente para lutar? Perguntou ele em uma ligação noturna. Miguel sussurrou, sim, mas no fundo, duvidava. Ele começou a questionar se o amor valia o preço, isolamento social, perda financeira, o estigma em uma Portugal ainda dividida entre progressismo urbano e conservadorismo rural. A tensão escalou quando António confrontou João diretamente. Ele o encontrou pintando um mural no mirador da Senhora do Monte. Fique longe do meu filho, ameaçou António, oferecendo dinheiro para que João desaparecesse. João riu na cara dele, mas internamente, tremeu. Ele amava Miguel, mas o orgulho o impedia de recuar. Seu filho é adulto. Deixe-o escolher. António saiu furioso, planejando o próximo passo, envolver a igreja local, onde era diácono, para expor o pecado. Miguel, preso no meio, começou a ter noites insones. Ele via flashes de um futuro alternativo, casado com uma mulher arranjada pelo pai, vivendo uma mentira confortável. Ou livre com João, mas pobre e ostracizado. Cada decisão parecia uma traição, a si mesmo, ao amor, à família. Ele decidiu confrontar o pai novamente,
marcando um jantar familiar. Mas ao chegar, encontrou a mesa vazia. António havia saído, deixando um bilhete: pense bem no que vai custar. Miguel desabou, chorando nos braços da mãe, que pela primeira vez admitiu: eu te amo como você é, mas não posso ir contra seu pai. João, sentindo o distanciamento de Miguel, procurou consolo em amigos. Em uma festa gay no Príncipe Real, ele conheceu Tiago, um ativista carismático que o encorajou a não se contentar com menos. Se ele não luta por você, não vale a pena, disse Tiago. João resistiu, mas a semente da dúvida foi plantada. Ele ligou para Miguel: preciso de uma resposta. Ou estamos juntos, ou acabou. Miguel, exausto, prometeu decidir em breve. Mas o relógio ticava, e cada segundo aumentava a pressão. No fim daquela semana, Miguel recebeu uma ligação do hospital. Sua mãe havia sofrido um colapso, estressada pelo conflito familiar. Correndo para lá, ele encontrou António ao lado da cama, culpando-o implicitamente. Veja o que você causou, sussurrou o pai. Miguel sentiu culpa esmagadora. Ele visitou João depois, mas as palavras saíram frias: preciso de tempo. João assentiu, magoado, mas entendeu. Internamente, porém, começou a planejar sua saída, talvez voltar ao Porto, deixar Lisboa e suas complicações para trás. A sociedade ao redor não ajudava. Em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, o preconceito persistia em camadas sociais conservadoras. Miguel via notícias de ataques homofóbicos, ouvia comentários casuais no trabalho. Isso alimentava seu medo. Ele começou terapia em segredo, mas o terapeuta o desafiava: o que você valoriza mais, aceitação externa ou felicidade interna? Miguel não sabia responder. Os dias se arrastavam como uma neblina espessa sobre o Tejo. Miguel equilibrava o trabalho precário na firma, onde agora era relegado a tarefas menores, com visitas à mãe no hospital. Maria melhorava lentamente, mas seus olhos imploravam paz familiar. Não brigue com seu pai por mim, disse ela uma tarde, apertando a mão dele. Mas Miguel via a hipocrisia: a mãe, devota católica, lutava com suas próprias crenças. Ela havia lido a Bíblia buscando respostas, mas encontrava apenas contradições. João, enquanto isso, mergulhava em seu arte. Ele pintou um mural inspirado em sua história: dois homens de mãos dadas, sombras de julgamento ao redor. O mural, no bairro Alto, atraiu atenção. Turistas fotografavam, mas locais conservadores resmungavam. Um dia, um grupo de jovens católicos pichou sobre ele: pecado. João limpou, mas o incidente o endureceu. Ele contou a Miguel, esperando solidariedade, mas Miguel, temeroso, sugeriu: talvez seja melhor não provocar. João explodiu: provocar? Isso é quem eu sou. Você quer me esconder para sempre. O conflito escalou para uma briga feia em um bar no Cais do Sodré. Miguel, bebendo para afogar as mágoas, acusou João de ser egoísta. Você não entende a pressão da família. João rebateu: e você não entende o que é ser expulso de casa aos 18. Eles saíram separados, o ar carregado de palavras não ditas. Miguel voltou para casa, onde António esperava com uma proposta: termine isso e eu te dou uma promoção na firma. Case com a filha de um cliente, viva normal. Miguel recusou, mas a tentação roía sua mente. Naquela noite, sozinho, Miguel pesquisou online sobre histórias semelhantes. Leu sobre jovens portugueses que saíam do armário e perdiam tudo, ou outros que viviam duplas vidas infelizes. Ele chorou, questionando sua identidade. Porque eu, pensou, mas sabia que não havia resposta. No dia seguinte, ele procurou João para se desculpar, mas encontrou Tiago na casa dele. Tiago, com seu sorriso confiante, era tudo que Miguel não era: aberto, ativista, sem amarras familiares. João explicou que era só um amigo, mas Miguel sentiu ciúmes corroerem sua confiança. António, não satisfeito, envolveu parentes. Em uma reunião familiar em Sintra, ele anunciou: Miguel está confuso. Precisamos ajudá-lo. Tios e primos assentiram, oferecendo conselhos cheios de preconceito. Miguel, convidado de última hora, chegou e ouviu tudo. Ele confrontou o pai: isso não é confusão, é amor. A sala explodiu em argumentos.
Sua tia, uma freira, citou passagens bíblicas. Miguel saiu tremendo, sentindo o peso da rejeição coletiva. João, sabendo da reunião, esperou Miguel em um banco no Jardim da Estrela. Eles se abraçaram, mas a conversa virou para o futuro. Eu não aguento mais esconder, disse João. Miguel prometeu revelar tudo à mãe primeiro. No hospital, ele confessou: Mãe, eu sou gay. Amo João. Maria chorou, mas abraçou-o. Eu suspeitava. Só quero você feliz. Foi um alívio parcial, mas António descobriu e furioso, cortou o apoio financeiro à família, forçando Miguel a escolher família ou amor. A pressão social aumentava. No trabalho, colegas fofocavam. Um cliente conservador recusou ser representado por ele. Miguel considerou renunciar, mas precisava do salário para ajudar a mãe. Ele começou a duvidar de João, e se ele me deixar quando as coisas piorarem? João, por sua vez, enfrentava tentações. Tiago convidou para uma viagem a Madrid, para um festival LGBT. Venha ser livre, disse Tiago. João hesitou, mas a ideia de escapar atraía. Em uma noite de crise, Miguel recebeu uma mensagem anônima: seu pai planeja expor você na igreja. Pânico tomou conta. Ele confrontou António, que admitiu: é para o seu bem. Miguel gritou: você me destrói. Pai e filho se encararam, anos de amor e expectativa quebrados. Miguel saiu, indo para João. Eles fizeram amor emocionalmente, mas sem detalhes físicos, era sobre conexão, não luxúria. Na manhã seguinte, João disse: vamos lutar juntos. Mas Miguel, exausto, concordou com reservas. A sociedade portuguesa, com sua mistura de tolerância e tradição, espelhava o conflito. Em Lisboa, preparados coexistiam com missas conservadoras. Miguel via isso como uma batalha interna do país, assim como a sua. Ele decidiu se juntar a um grupo de apoio LGBT, onde ouviu histórias semelhantes. Uma delas, de um homem que perdeu a família mas ganhou liberdade, o inspirou. Mas o custo subia. A mãe, dividida, sofreu outra recaída. António culpou Miguel. João, frustrado, começou a passar mais tempo com Tiago. Em uma discussão, João admitiu: Tiago me entende melhor. Miguel sentiu traição: você me abandona agora. João negou, mas a rachadura crescia. O outono deu lugar ao inverno frio em Lisboa, com ventos do Atlântico carregando sal e arrependimentos. Miguel lutava para manter o emprego, agora sob escrutínio constante. Seu chefe, influenciado por António, o rebaixou. Prove seu compromisso, disse. Miguel trabalhava horas extras, sacrificando tempo com João. Isso alimentava o ressentimento. João se sentia negligenciado, enquanto Miguel via como necessário para sobreviver. João, inspirado por Tiago, organizou uma exposição de arte sobre identidade LGBT. O evento, no Lisboa Factory, atraiu multidões progressistas. Miguel compareceu escondido, orgulhoso mas temeroso de ser visto. Lá, viu João e Tiago rindo juntos, uma intimidade que o feriu. Confrontando João depois, ele acusou: você o quer. João negou veementemente: é amizade. Você é paranoico por causa do seu pai. Mas a semente da dúvida germinou. António escalou sua campanha. Ele conversou com o padre local, que pregou um sermão sobre valores familiares tradicionais, citando implicitamente o caso de Miguel. A comunidade fofocava. Miguel recebeu olhares hostis na rua, sentindo o estigma social como uma prisão invisível. Sua mãe, em casa agora, tentava mediar: fale com seu pai. Ele te ama. Mas António recusava, exigindo que Miguel se cure. Em um momento de fraqueza, Miguel considerou terapia de conversão, oferecida por um grupo conservador. Ele foi a uma reunião, mas saiu horrorizado com as histórias de dano psicológico. Isso não é cura, é tortura, pensou. Ele contou a João, que ficou furioso: como você pôde pensar nisso? Traia nós dois. Eles brigaram, João saindo batendo a porta. Sozinho, Miguel questionou suas escolhas: o amor valia a dor. João, magoado, aceitou o convite de Tiago para Madrid. Só um fim de semana, disse a si mesmo.
Lá, no vibrante Sueca, ele se sentiu livre. Tiago confessou atração: você merece alguém que não hesite. João resistiu, mas beijou Tiago em um momento de vulnerabilidade. Culpa o consumiu no voo de volta. Ele decidiu contar a Miguel, valorizando a honestidade. Miguel, enquanto isso, enfrentava uma crise no trabalho. Um caso importante foi tirado dele por conflitos pessoais. Furioso, ele confrontou o chefe: isso é discriminação. O chefe negou, mas Miguel sabia a verdade. Ele considerou processar, mas temia mais exposição. Em casa, sua mãe revelou: seu pai chora à noite. Ele tem medo de perder você. Isso abalou Miguel, ver o pai vulnerável humanizava o monstro. Quando João voltou, confessou o beijo. Miguel explodiu: traição. João chorou: foi um erro. Eu te amo. Eles passaram a noite discutindo, expondo feridas. Miguel perdoou, mas a confiança estava abalada. Precisamos nos fortalecer, disse. Eles decidiram morar juntos, um passo ousado. Alugaram um pequeno apartamento no Alfama, longe da família. Mas António descobriu e cortou contato completamente. Ele deserdou Miguel, alterando o testamento. Miguel sentiu a perda financeira, mas mais emocional. Ele me abandonou, pensou. A mãe, dividida, visitava em segredo, trazendo comida e lágrimas. Eu rezo por reconciliação, dizia. A sociedade reagia mista. Amigos de Miguel se distanciaram, mas novos surgiram no círculo LGBT. João's exposição ganhou prêmios, trazendo renda. Mas o sucesso atraía inveja. Um crítico conservador escreveu: arte degenerada. João ignorou, mas Miguel temia retaliação. Em uma virada, Miguel encontrou uma carta antiga do pai, de quando era criança, cheia de amor. Isso o motivou a tentar uma última conversa. Em um café neutro, eles se encontraram. António, envelhecido, disse: eu eduquei você para ser forte, não isso. Miguel rebateu: forte é ser verdadeiro. Eles saíram sem resolução, mas uma porta entreaberta. João, sentindo culpa pelo beijo, se distanciou de Tiago. Mas Tiago, rejeitado, espalhou rumores online sobre João ser infiel. A comunidade LGBT, dividida, julgava. João perdeu vendas de arte. Veja o preço da honestidade, disse a Miguel. O conflito interno de Miguel atingia o pico. Ele sonhava com alternativas, voltar atrás, negar tudo. Mas acordava sabendo que seria uma morte em vida. Ele escolheu lutar, juntando-se a uma marcha perida em Lisboa. Lá, com João ao lado, sentiu empoderamento. Mas viu o pai observando de longe, expressão indecifrável. O inverno persistia, com chuvas incessantes lavando as ruas de Lisboa, mas não as mágoas. Miguel e João moravam juntos, mas o apartamento no Alfama era um campo minado de tensões. Discussões sobre finanças, Miguel desempregado agora, após renunciar à firma, viravam acusações. Você sacrificou tudo por mim, perguntava João, culpado. Miguel respondia: não, por nós. Mas internamente, ressentia a perda. A mãe de Miguel, Maria, piorava. O estresse familiar agravava sua condição. Ela implorou a António para reconciliar, mas ele recusava. Em uma visita, ela deu a Miguel uma herança secreta, joias da avó. Use para sobreviver, disse. Miguel chorou, vendo o sacrifício dela. Isso o motivou a procurar emprego em uma ONG LGBT, onde poderia advogar por direitos. João enfrentava backlash da traição com Tiago. Suas pinturas vendiam menos, e ele considerou mudar de carreira. Talvez eu deva voltar ao Porto, disse uma noite. Miguel entrou em pânico: não me deixe. João ficou, mas a ameaça pairava. Eles procuraram terapia de casal, onde o terapeuta explorou traumas, o abandono de João, o controle de Miguel. António, solitário, questionava suas crenças. Ele leu livros sobre homossexualidade, assistiu documentários. Um amigo gay do passado reapareceu, compartilhando sua história de repressão. Não repita meus erros, aconselhou. António lutava com orgulho versus amor paternal. Em uma reviravolta,
Tiago contatou Miguel anonimamente, revelando que António havia pago ele para seduzir João e quebrar o relacionamento. Seu pai é manipulador, disse. Miguel confrontou o pai: você contratou alguém para nos separar. António negou no início, mas admitiu: era para te proteger. Miguel sentiu ódio puro: você destruiu minha confiança. A traição de António abalou todos. Maria, sabendo, confrontou o marido: você nos divide. António desabou, admitindo medo de julgamento social. Na nossa geração, isso era tabu. Mas Maria rebateu: os tempos mudam. Nosso filho não. João, furioso com a manipulação, quis processar Tiago. Mas Miguel o dissuadiu: não deixa ao nível deles. Em vez disso, eles expuseram a história anonimamente em um blog LGBT, ganhando apoio online. A comunidade se mobilizou, pressionando a igreja local a ser mais inclusiva. Mas o custo era alto. Miguel sofreu depressão, questionando se valia. Ele perdeu peso, isolou-se. João o apoiou, mas sentia exaustão. Somos mais fortes juntos, dizia. Eles viajaram para o Algarve, buscando paz. Lá, em Praias Douradas, reconectaram, prometendo lealdade. De volta, António sofreu um infarto menor, estressado. No hospital, chamou Miguel. Eu errei, sussurrou. Miguel perdoou parcialmente: preciso de tempo. Foi um começo, mas cicatrizes permaneciam. A sociedade evoluía lentamente. Notícias de avanços LGBT em Portugal inspiravam, mas incidentes de ódio lembravam o trabalho restante. Miguel se tornou ativista, falando em eventos. João pintou uma série sobre redenção. Mas novas Mautan surgiam. Um primo de Miguel, invejoso, espalhou rumores sobre herança. Família dividida, com alguns apoiando Miguel, outros não. A primavera chegou a Lisboa, com flores nos jardins e esperança cautelosa. Miguel trabalhava na ONG, defendendo casos de discriminação. Seu primeiro vitória: ajudar um jovem expulso de casa. Isso o curava, vendo seu dor transformada em propósito. Mas noites de insônia persistiam, com pesadelos de rejeição. João reviveu sua carreira, com uma exposição sobre traição e perdão. Críticos elogiaram, trazendo fama. Mas sucesso atraía a atenção indesejada. Tiago reapareceu, pedindo perdão. João recusou: você nos machucou. Tiago saiu, mas deixou dúvida: e se eu não fosse o único pago? António, recuperando, procurou terapia. Ele visitou Miguel, oferecendo desculpas sinceras. Eu temi perder você para o mundo. Miguel aceitou, mas impôs condições: aceitar João. António encontrou João, desconfortável, mas estendeu a mão: se ele te faz feliz. Foi tenso, mas um passo. Maria, melhor, organizou um jantar familiar. Tensão no ar, mas conversas fluíram. António perguntou sobre a vida de João, mostrando curiosidade genuína. Miguel sentiu alívio, mas vigilante. Porém, sociedade testava. Um ataque homofóbico em uma bar gay chocou Lisboa. Miguel e João marcharam em protesto, enfrentando contra-manifestantes. Pedras voaram, João ferido levemente. No hospital, Miguel jurou: nunca mais esconderei. Isso fortaleceu seu laço. Mas internamente, Miguel lutava com ressentimento residual pelo pai. Ele quase nos destruiu. João aconselhava perdão, para sua paz. Miguel tentou, mas era difícil. João enfrentou seu passado, visitou o pai no Porto, que agora é idoso, pediu perdão. Eu errei. João perdoou, fechando ciclos. De volta, eles planejaram casamento, símbolo de compromisso. Mas António hesitou, na igreja. Miguel disse: civil, por enquanto. A família debateu, expondo mautâncias éticas, tradição versus amor. Um twist: descoberto que António havia doado para grupos anti-LGBT no passado. Miguel confrontou: hipocrisia. António admitiu, prometendo mudar: estou aprendendo. O custo acumulava: amigos perdidos, carreira alterada, saúde mental frágil. Mas ganhos: autenticidade, amor profundo.
O verão trouxe calor a Lisboa, iluminando ruas e corações. Miguel e João casaram em uma cerimônia civil simples no Mirador de Santa Luzia, com vistas para o Tejo. Família presente, incluindo António, que chorou silenciosamente. Foi uma vitória, mas amarga doce. Ausências de parentes conservadores lembravam divisões. Pós-casamento, desafios continuaram. Miguel avançava na ONG, mas enfrentava burnout. João, famoso, viajava, causando ciúmes. Eles discutiam, você me deixa sozinho. Mas resolviam, priorizando comunicação. António se envolveu mais, voluntariando em eventos LGBT. Sua transformação inspirava, mas questionada, genuína ou por culpa. Ele escreveu uma carta a Miguel, orgulho de você. Miguel leu, emocionado. Maria, saudável, unia a família. Ela organizava jantares, fomentando diálogo. Mas tensões surgiam, debates sobre filhos, a adoção. Sociedade aceita? Perguntava António. Miguel defendia, mudamos a sociedade. João pintou um retrato familiar, simbolizando união. Exibido, gerou controvérsia, conservadores criticavam, progressistas aplaudiam. Em um clímax, Miguel recebeu a oferta para voltar à firma, mas recusou, não volto para sombras. Ele escolheu liberdade, abrindo seu próprio escritório para casos LGBT. O custo final, relacionamentos cicatrizados, mas mais fortes. Miguel refletia, decisões erradas levaram a certas, através de dor. Mas foi certo priorizar amor sobre família inicialmente, o equilíbrio era possível desde o início.